Irmão Guilherme, o pessoal confunde muito pensamento conservador com reacionário. Isso pra mim é outra coisa, tá, meu irmão? Muito importante tu ter falado isso. Tem muitos irmãos que se dizem conservadores sem saber o que de fato é o conservadorismo. Outro dia, aconteceu num grupo desses do WhatsApp, o irmão estava torcendo por uma situação porque ele achava que aquilo era ser conservador. Falei, meu irmão, beleza, esse mísero ponto pode, vamos até dizer que seja conservador, mas aí por causa dessa mísera vírgula, todo o resto que não é conservador, tu vai aceitar também? Então, a tolerância, ela começa quando eu começo a investigar para poder respeitar o outro. Se eu não nem me dou ao trabalho de investigar o pensamento que é contra o meu pensamento, ou melhor, se eu não dou conta nem de pesquisar o que o meu pensamento fala, o que eu acho certo, onde que eu me enquadro nessa situação, aí é só diz que me diz, que eu torço pro Grêmio e você torce pro Internacional. Basicamente é isso, eu viro torcedor, eu não estou debatendo. Então, se eu acho que comportamento A é conservador e comportamento B é racionário, mas eu não vou investigar nenhum dos dois, nem o que eu concordo, nem o que eu discordo, aí é torcer para futebol. Já que a gente está falando sobre política, vamos falar um pouquinho dessa situação que a gente vive hoje, desse mundo polarizado. Como eu falei, tem o pessoal que é do azul, tem o pessoal que é do vermelho, e um tá brigando com o outro como se fosse duas torcidas organizadas. Isso serve para quem? E digo mais, se a gente importar isso para dentro da maçonaria, não é importante, dentro da maçonaria, nós temos pluralidade de ideias? Isso não nos faz crescer? Não é entre o debate que a gente cresce? Então, não serve para ninguém o mundo polarizado. Eu preciso ter a humildade de conseguir aprender com os pensamentos contrários dos meus. Nem que seja aprender um ponto novo que eu sou contra. Mas tem que servir para alguma coisa. Por quê? De novo, voltando naquele assunto. Eu não posso dizer o que é melhor para a vida de ninguém. Da mesma maneira, ninguém pode dizer o que é melhor para a minha vida. Então, a tolerância nasce desses pequenos aspectos, digamos assim. É saber o porquê que eu penso dessa maneira, saber o que o pensamento contrário diz e indo trabalhando nesses mundos. É saber discutir as ideias e ficar no campo das ideias. O que são ideias tem que ficar no campo das ideias. O que são pessoas tem que ficar no campo das pessoas. Eu tenho que ser capaz de discutir assuntos cabeludaços com um irmão e convidar ele para tomar um chopp depois. E vida que segue. É fortalecer as nossas relações de irmãos com isso. Saber discutir e não ficar brabo com o irmão porque ele pensa diferente de mim. Aconteceu uma situação também em outro grupo. O irmão apresentou um ponto. Eu disse, olha, tem esse outro lado aqui. E aí o irmão veio no meu privado dizendo que eu tinha desrespeitado ele. Eu falei, meu irmão, em que ponto eu lhe desrespeitei? Primeiro, se você sentiu isso, me desculpe. Mas segundo, em que ponto eu lhe desrespeitei? Eu apenas fui contrário. Mas em momento nenhum eu ataquei a você ou a sua honra. Nós estamos num mundo que está num momento muito bélico. Muito revoltado. Dentro de loja a gente tem que amansar isso. Temos que fomentar essa tolerância, essa base tolerante. Como eu falei, tolerar não significa que eu vou aceitar tudo. Não, não significa. Mas eu tenho que saber o porquê que eu sou contra e saber o porquê que eu sou a favor.